Vou te contar essa história do jeito que eu lembro, meu amigo, porque até hoje ela me dá um arrepio danado só de pensar. Era para ser só mais uma viagem pelas bandas secas do interior do Rio Grande do Norte, lá para os lados de Caicó, onde a estrada serpenteia no meio da caatinga e o vento quente sopra como se viesse direto do deserto. Eu estava levando umas caixas de mantimentos para um mercadinho pequeno, coisa rápida, mas já era bem tarde quando cheguei por lá. O céu estava coberto, parecia que ia cair um toró, e a lua sumida deixava tudo ainda mais silencioso do que o normal. Depois de descarregar o caminhão, fiquei sabendo que o único posto da região já tinha fechado. O frentista tinha ido embora mais cedo por causa de um velório que ia acontecer na capelinha da vila. Sem ter muito o que fazer, resolvi procurar um canto para dormir, mas o vento começou a soprar forte e uma chuva fina desceu, fazendo a poeira virar barro num instante. Foi aí que vi uma luzinha tremeluzindo perto de um muro alto. Cheguei mais perto e percebi que era o cemitério local, daqueles antigos, com cruz torta, sepultura funda e silêncio pesado. Você sabe como é. Eu nunca fui de ter medo de morto, porque o que assombra a gente mesmo é vivo. Só que, daquela vez, o clima estava estranho. Quando cheguei no portão, um homem baixo, magro e com a pele marcada pelo sol me chamou. Parecia ter uns 60 e poucos anos. Falou com a voz rouca. "Boa noite, caminhoneiro. Se quiser se abrigar da chuva, pode entrar. Aqui é só silêncio." Eu estranhei, mas a chuva já tinha apertado e eu estava cansado. Entrei. O homem se apresentou como Anselmo, o coveiro do lugar. Disse que trabalhava ali desde os anos 70, quando ainda era só uma clareira com umas covas antigas. Enquanto a chuva caía sobre as telhas velhas do galpão onde ele guardava as ferramentas, ele preparou um café forte e começou a conversar como se me conhecesse de longa data. Era um sujeito calado, mas quando falava parecia carregar o peso de décadas dentro dos olhos fundos. Ele começou a contar que o cemitério nunca era realmente quieto. Disse que já tinha visto coisa que deixaria qualquer um sem dormir por semanas. Falou de uma mulher chamada Sebastiana, enterrada numa madrugada chuvosa igual àquela. Disse que, enquanto fechava a cova, ouviu uma voz atrás dele dizendo que ele tinha enterrado errado. No dia seguinte, quando abriram o caixão a pedido da família, o corpo estava virado de lado, como se tivesse tentado se mexer. Eu ouvi aquilo tentando fingir que não estava ficando arrepiado, mas a verdade é que até o café quente pareceu esfriar na minha mão. A chuva batia no telhado num ritmo tão compassado que dava a impressão de alguém tamborilando do lado de fora. Anselmo falava como se aquilo fosse rotina, como se fosse normal o defunto querer conversar depois de enterrado. O homem me contou que certa vez enterrou um sujeito desconhecido, achado no rio sem documento. 3 noites depois, segundo ele, alguma coisa bateu na porta de casa 3 vezes. Quando abriu, não viu ninguém, mas encontrou pegadas de barro, como se alguém tivesse vindo direto do cemitério. No dia seguinte, a terra da cova estava mexida por dentro e o caixão arranhado. Ele falava tudo com a tranquilidade de quem enfaixa um ferimento, sem pressa. O cheiro de terra molhada entrou pela janela e um vento gelado passou pelo galpão, mesmo com a chuva quente lá fora. O coveiro se levantou, acendeu uma lamparina e disse: "Tem noite que as almas esquecem de ir embora." Eu achei esquisito, mas continuei ouvindo, porque tinha alguma coisa naquele homem que parecia pedir companhia. Aquela conversa seguiu noite adentro, e cada palavra dele parecia puxar outra sombra para o canto da sala. Eu, que só queria dormir e seguir viagem no outro dia, fui percebendo que aquela parada ia ser muito mais longa do que eu imaginava. Anselmo continuou falando, e eu percebi que aquele homem carregava mais solidão do que ferramentas naquele galpão. A lamparina iluminava só um pedaço do rosto dele, deixando o resto mergulhado numa sombra que parecia pesada demais. A chuva lá fora engrossava,
e o telhado velho começava a pingar em vários pontos, como se o cemitério respirasse por entre as goteiras. Eu me ajeitei no banco de madeira, porque já estava sentindo que ele ia abrir o coração de um jeito que fazia tempo que não fazia com ninguém. Ele contou que, com o passar dos anos, foi virando parte daquele lugar. Disse que já tinha enterrado gente de todo tipo, honesto, bandido, criança, velho, gente que morreu de forma tranquila e gente que partiu de jeito que nem era bom repetir. E enquanto falava, eu comecei a perceber que ele não contava aquelas histórias como quem lembra de coisas que viu, mas como quem revive cada detalhe. Era como se cada enterro tivesse deixado um pedaço dele ali debaixo da terra. A conversa só ficou mais estranha quando ele mencionou um corpo que tinha chegado anos atrás. Um sujeito desconhecido, sem família, sem documento, só com marcas de violência que o delegado preferiu não comentar. Enterraram o homem como indigente. 3 noites depois, segundo o coveiro, alguém bateu na porta dele de novo. 3 pancadas, sempre 3, como se quem tivesse lá seguisse um ritual. Ele disse que abriu e viu só o vento entrando, mas no chão havia pegadas de pés descalços indo em direção ao cemitério. Quando foi conferir a cova, encontrou a madeira arranhada e as unhas quebradas do morto, como se tivesse acordado tarde demais. Eu, ouvindo aquilo, tentava manter o semblante firme, mas o arrepio subia pela minha espinha como cobra procurando saída. O cemitério lá fora parecia ainda mais silencioso, e eu jurava que de vez em quando via alguma sombra se mexendo entre as cruzes quando o clarão de relâmpago iluminava tudo. Mas eu piscava rápido achando que era só coisa da minha cabeça. A estrada solitária faz isso com a gente. Anselmo continuou, como se cada história abrisse caminho para outra. Ele falou de uma menina que viu certa madrugada parada entre os túmulos com vestido sujo de barro. Disse que achou que fosse filha de visitante, mas quando chegou perto, a menina olhou nos olhos dele e disse que o pai ainda estava esperando por ele. Dias depois, apareceu um homem no cemitério pedindo exumação do corpo da filha, morta há 15 anos num deslizamento. O nome era justamente o que a menina tinha dito. A chuva deu uma trégua e o vento entrou mais forte, mexendo com as ferramentas penduradas. E cada barulho se misturava com a voz rouca do coveiro, que agora falava de um caso que lhe dizia ser o pior de todos. O caso do caixão lacrado, vindo de um acidente de estrada. Ele disse que o cheiro era estranho, como se o corpo tivesse queimado por dentro. Quando foram baixar a urna, escutaram pancadas vindas de dentro. O ajudante dele largou a corda e saiu correndo, mas Anselmo continuou ali, paralisado. Enterrou mesmo assim. E jurava que quando chovia forte, ainda escutava barulhos debaixo da terra. Eu estava tão envolvido na conversa que nem percebi quando a lamparina começou a falhar. A chama oscilou e por um instante o galpão ficou quase escuro. Foi nesse silêncio que ele soltou a história mais pesada, a do homem de preto. Disse que era uma figura que aparecia de tempos em tempos, sempre à meia-noite, sempre com uma sineta na mão. Passava pelos túmulos como quem escolhe alguma coisa. E certa noite, Anselmo viu o cabra de perto. Disse que não tinha olhos, só 2 buracos pretos que pareciam sugar a luz. Eu engoli seco nessa hora. Não sabia se acreditava, mas a voz dele era tão sincera que parecia impossível achar que fosse mentira. A chuva voltou devagar e o coveiro ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as próximas palavras. Ele olhou para a porta, depois voltou o olhar para mim e disse que tinha enterrado um homem recentemente. Um desconhecido encontrado morto na estrada. Tudo normal, até abrir o caixão para conferir os papéis. O rosto era idêntico ao dele. Quando eu ouvi aquilo, o galpão ficou ainda mais frio. O coveiro disse que nunca tinha sentido aquele tipo de medo. Era como olhar para ele mesmo morto. Enterrou o corpo ao amanhecer, mas desde então ouvia batidas na porta todas as madrugadas, sempre 3, como no caso do indigente. E segundo ele, o homem de preto parecia estar voltando, cada vez mais perto. A voz dele tremia quando contou isso. Eu não sabia o que dizer, só fiquei olhando aquele homem que parecia carregar o peso de 2 mundos, o dos vivos
e o dos mortos. E foi nesse silêncio estranho, carregado demais, que escutamos um barulho do lado de fora. Algo leve, arrastado, como se alguém tivesse passado a mão pela parede do galpão. Eu respirei fundo e o coração começou a bater mais forte, porque naquele momento percebi que não era só história. Tinha alguma coisa ali naquela noite, caminhando entre as cruzes. E era como se estivesse vindo na nossa direção. Quando ouvimos aquele som arrastado lá fora, eu travei na hora. Anselmo fechou a mão na lamparina como se aquilo fosse salvar a gente de alguma coisa. A chama balançou, fazendo as sombras dançarem nas paredes do galpão, e por um instante pareceu que não era só a chuva que se aproximava. Tinha alguma presença caminhando entre as sepulturas, calma demais, como quem conhece cada palmo daquele cemitério. O coveiro se levantou devagar, como se não quisesse acordar o que quer que estivesse passando perto da porta. Eu fiquei sentado, tentando controlar a respiração, mas o coração batia tão forte que parecia que o barulho ia denunciar nossa posição. O vento entrou pela fresta da janela e trouxe consigo um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada com algo mais pesado, quase metálico. Era o tipo de cheiro que a gente sente quando sabe que alguma coisa não está certa. Anselmo colocou a mão no meu ombro e sussurrou que não era para eu sair, por nada no mundo. Disse que algumas noites tinham dono, e aquela era uma delas. A chuva engrossou de repente, e um trovão estourou tão perto que fez tremer o chão de barro. No clarão rápido do relâmpago, eu vi uma silhueta do lado de fora. Foi um segundo apenas, mas suficiente para me arrepiar todo. Era alta, muito magra, com algo pendendo da mão, algo que balançava com o vento. A lamparina tremeu outra vez e o coveiro afastou os olhos, como se não quisesse confirmar aquilo que já sabia. Eu perguntei quem era, mesmo já imaginando a resposta. Ele apenas murmurou. Ele veio cedo demais. O silêncio que se instalou depois pareceu ainda mais pesado. O som da chuva batendo no telhado virou um tambor lento, marcando o ritmo de alguma coisa lá fora. Ouvi passos. Não eram passos firmes, de gente viva. Eram arrastados, como se pés descalços estivessem puxando lama. Um arranhar leve percorreu a parede do galpão, indo da janela até a porta. Aquilo fez meus pelos ficarem em pé. Só que o pior ainda estava por vir. Porque do nada, 3 batidas secas ecoaram na porta. 3. Sempre 3. As mesmas que Anselmo tinha contado tantas vezes. Eu me levantei num pulo. O coveiro ficou pálido, mas caminhou até a porta como se estivesse acostumado com aquilo, mesmo tremendo por dentro. Ele encostou o ouvido na madeira molhada. Ficou ali por alguns segundos, imóvel. Depois, deu um passo para trás e sussurrou. Não é para abrir. Ele não quer entrar. Ele quer que alguém saia. Eu senti meu estômago embrulhar. A chuva caía mais forte e agora parecia que o próprio vento vinha empurrando alguma coisa contra o galpão. Foi então que aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. As ferramentas penduradas começaram a vibrar sozinhas, como se algum tremor tivesse passado por ali. A lamparina quase apagou. O chão, antes firme, começou a dar a sensação de que algo mexia por baixo, como se a terra respirasse. A cada relâmpago eu via sombras passando rápido entre os túmulos, como gente correndo sem rumo. Mas quando o clarão desaparecia, tudo ficava quieto outra vez. Não sabia se era imaginação ou se realmente tinham formas se movendo por ali. Anselmo se abaixou, enfiou a mão numa caixa velha e tirou uma chave enferrujada. Disse que precisava proteger o que ainda dava para proteger. Não entendi na hora. Ele começou a trancar o armário que guardava os registros do cemitério. Depois, trancou a janela. Fez tudo rápido, como quem cumpre um ritual. As batidas voltaram. 3 pancadas, mais fortes dessa vez. A madeira gemeu. Eu dei um passo para trás. Tentei manter a calma, mas a verdade é que eu estava com medo de um jeito que fazia tempo que não sentia. Anselmo respirou fundo e disse que aquilo sempre acontecia quando alguma alma nova chegava. Eu perguntei quem era a alma da vez. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu que podia ser alguém que não aceitou sua morte,
Ou podia ser o próprio homem de preto chamando o que vinha buscar. Foi nesse momento que um estrondo maior que todos abalou o galpão. A lamparina apagou de vez e ficamos só com a luz tímida do relâmpago entrando pela janela. No clarão seguinte, eu vi claramente uma figura parada no portão do cemitério. Era ele. Não tinha rosto, só um vazio onde os olhos deveriam estar. A mão segurava uma sineta pequena e cada balançada fazia um som agonizante, como se chamasse alguém para sair do galpão. Anselmo caiu de joelhos. Eu não sabia se corria, se gritava, se rezava. A figura começou a caminhar devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. A cada passo, o som da sineta ecoava mais alto, misturado com o vento. E foi nessa hora que percebi algo ainda pior. As batidas do lado de fora não vinham da porta. Vinham do chão, como se alguém ali embaixo estivesse tentando sair. Quando percebi que as batidas vinham do chão, meu corpo inteiro gelou. Era como se alguma coisa estivesse presa logo abaixo dos nossos pés, batendo com força, tentando alcançar o ar. A madeira do assoalho tremeu de leve e eu dei um passo para trás, sentindo a respiração travar no peito. Anselmo, ainda ajoelhado, levantou a cabeça devagar, com um olhar que misturava pavor e aceitação, como quem finalmente entende uma verdade que passou muito tempo evitando. A chuva lá fora agora caía como pedra e cada relâmpago iluminava o vulto do homem de preto se aproximando um pouco mais. A sineta dele tocava num ritmo que não parecia deste mundo. E a cada toque eu sentia o ar do galpão ficar mais pesado, quase difícil de puxar. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O cemitério inteiro parecia suspenso num silêncio tenso, como se todos os mortos estivessem escutando. De repente, o chão bateu de novo. 3 pancadas, fortes, diretas, vindas de um ponto exato perto da porta. A madeira estofou ligeiramente, como se algo empurrasse por baixo. Eu dei um pulo. Anselmo soltou um gemido baixo, quase um lamento. Ele disse com a voz fraca que aquela cova não devia ter sido fechada, que havia sido um erro enterrar o homem que tinha o mesmo rosto que o dele. Falou que talvez não fosse só coincidência, que às vezes alguém morre 2 vezes no mesmo mundo. Eu não sabia o que aquilo queria dizer, mas também não tive tempo de perguntar, porque naquele momento o portão do cemitério se abriu sozinho, rangendo como se estivesse sendo empurrado por mãos invisíveis. O homem de preto parou bem na entrada. A sineta balançou numa última vez, mais longa, mais profunda, e então ele ergueu o rosto sem olhos na nossa direção. Eu nunca senti algo tão pesado me atravessando. Era como se aquele vazio encarasse direto a parte de gente que não se esconde atrás de palavra nenhuma. O vento soprou com força de repente, empurrando a porta do galpão. Ela bateu contra a parede, abrindo caminho direto para o cemitério. E foi aí que o chão finalmente cedeu. Uma tábua se quebrou e uma mão apareceu, suja de terra, com unhas quebradas, agarrando o ar como quem quer sair de um fundo de um poço. Eu dei um grito e tropecei para trás, caindo entre as ferramentas. A mão tentou puxar o resto do corpo, arranhando a madeira com força, deixando um som que vou carregar para o resto da vida. Anselmo se levantou cambaleando e deu 2 passos para a abertura. Ele olhou para aquela mão, depois olhou para a figura parada no portão e respirou fundo. Disse que a morte às vezes chama 2 vezes e que talvez aquela fosse a hora dele atender. Ele me encarou com olhos cansados e falou que eu precisava ir embora, naquele instante, antes que o homem de preto resolvesse escolher mais alguém. Eu tentei puxar o braço dele, mas ele se soltou. Disse que estava vivendo o tempo emprestado, que o corpo encontrado na estrada era o aviso. A mão que saía do chão se agarrou na perna dele, não com violência, mas como quem reconhece algo conhecido. E de um jeito estranho, Anselmo não resistiu. Se ajoelhou e segurou aquela mão, como se estivesse reencontrando um velho amigo. O homem de preto deu 3 passos para dentro do cemitério. Não falava, não respirava,
não parecia vivo. Só existia como uma sombra de tempo que nunca acaba. A cada passo dele, a terra tremeu. O galpão rangia. As ferramentas caíram no chão. A sineta tocou uma última vez. E então tudo ficou quieto. A mão desapareceu debaixo da terra, a tábua voltou ao lugar como se nada tivesse acontecido, sem arranhão, sem sinal de quebra. Anselmo se levantou, cambaleando, e olhou para mim com tristeza e paz ao mesmo tempo. Disse obrigado por ter ficado com ele naquela noite. Disse que às vezes o silêncio pesa mais quando a gente carrega sozinho. Depois, caminhou para fora do galpão. O homem de preto esperou como quem recebe alguém. Não houve palavra, não houve gesto, só a chuva caindo. Quando Anselmo passou pelo portão, um clarão enorme iluminou o cemitério inteiro. Eu tive que cobrir os olhos. Quando olhei de novo, os dois tinham desaparecido. O portão estava fechado, o cemitério inteiro quieto, como se nada tivesse acontecido. Fugi dali naquela mesma madrugada, com o caminhão quase derrapando na lama. Só parei quando o céu clareou. Levei dias para conseguir contar essa história para alguém. E até hoje, quando passo por algum cemitério na beira da estrada, sinto um arrepio que começa no estômago e sobe até o pescoço. Porque aprendi uma coisa naquela noite. Alguns lugares não guardam só os mortos. Guardam também aqueles que deveriam ter ido, mas ficaram. E cada madrugada tem seu dono. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguma história desse tipo, deixa nos comentários. Quero saber se tem mais gente que já sentiu essa sombra passando por perto. E antes de ir embora, meu amigo, aproveita e segue o canal, porque toda semana tem história nova. E se quiser continuar no clima de arrepio, assiste o último roteiro que eu escrevi, O Coveirado da Madrugada Potiguar. Te espero lá.